E a gente já está caminhando para o final da nossa série. Nessa sexta live, né, a gente já vai dar o pontapé inicial da ideia, né, dessa parte final. E qual é a ideia dessa parte final? É disponibilizar agora o manual prático de como a gente pode, então, finalmente desenvolver, né, nosso intelecto, nos desenvolvermos cognitivamente aí para a glória e honra de Deus. Eu quero iniciar essa reflexão de hoje, né, com um conhecimento empírico meu, né, com uma experiência que eu tive, né. Eu vejo algumas pessoas, né, tanto no seminário quanto na graduação, que elas só estudam o que o professor passa e também só estudam o suficiente para ser aprovado naquela disciplina, né. E eu quero começar com essa experiência aí, com esse erro que eu vejo as pessoas cometendo. É um grande erro essa postura. Por quê? Eu vou explicar o porquê, né? A ideia é, a partir desses erros, iniciar aí os pontos do nosso manual prático do cristão intelectual. Inclusive é o título que eu vou dar a essa live. Manual prático do cristão intelectual. Então vamos lá. Primeiro erro, vamos analisar um por um devagarzinho. Primeiro erro, estudar o suficiente para ser aprovado na disciplina. E esse erro, ele revela o quê? Ele revela o apego de uma pessoa ao mundo. Ele revela o apego de uma pessoa ao mundo. Quando você vê essa pessoa estudando somente o suficiente para ser aprovada na disciplina, significa que o maior objetivo dela, na verdade, é o diploma. O maior objetivo dela é o reconhecimento. O maior objetivo dela é o status e não o conhecimento intelectual, o desenvolvimento cognitivo, como deveria ser. Então, ponto 1 do nosso manual prático do cristão intelectual. Note aí, desapegue-se do mundo. Ponto 1, desapegue-se do mundo. Nós vivemos no mundo, só que nós não precisamos nos apegar ao mundo, nós não precisamos nos apegar a ele. Nossa presença na história do mundo, ela é apenas um instante. Quando a gente olha o tanto de tempo que se passou antes de nós e quanto tempo ainda está por vir posterior a nós, nós percebemos isso, que nós vivemos, na verdade, apenas um instante na história do mundo. Olha só que interessante. Então não devemos nos apegar ao mundo. Não devemos buscar somente conhecimentos utilitários, não devemos buscar somente conhecimentos imediatistas, não devemos buscar somente conhecimentos que nos levarão a algum tipo de benefício social, mas sim precisamos buscar o conhecimento pelo conhecimento, precisamos buscar a verdade pela verdade. Por quê? Porque quando buscamos o conhecimento pelo conhecimento, a verdade pela a verdade, nós acabamos reconhecendo e buscando o conhecimento transcendental. E tendo em vista que Deus é um ser transcendental, nós precisamos então nos desapegar do mundo intelectualmente para elevar nossos pensamentos a Deus, para conhecer quem Deus é. Se desapegar do mundo também é criar momentos de solitude interior, momentos de fuga da rotina, momentos de fuga da gritaria da vida. Muitas vezes a rotina da vida, muitas vezes a gritaria da vida, elas acabam inibindo o nosso pensamento. E estar sempre imerso, né, a rotina e a gritaria, estar sempre dentro dessa rotina e dessa gritaria da vida, isso acaba limitando a nossa forma de enxergar a vida. Vou dar um exemplo, que com certeza vocês já devem ter vivido esse tipo de situação. Você tem algum tipo de amigo, né, algum amigo que chegou para você com uma namorada nova, um namorado novo, está dentro de um relacionamento novo. E ele começa a falar para você sobre esse relacionamento, essa pessoa na qual ele está se relacionando. E ele fala que essa pessoa é perfeita, ele fala que essa pessoa é maravilhosa. Mas quando você conhece a pessoa, você enxerga, os pais delas enxergam, os líderes dela enxergam que não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Você deve ter visto isso acontecendo. E por que isso acontece, Tiago? Por que isso acontece? Porque quando a gente está dentro de uma situação, nossa visão sobre a situação acaba sendo limitada. Os sentimentos que a gente está, que acaba nos atingindo dentro da situação, acaba fazendo que a gente tenha uma visão parcial da realidade daquela situação. Então, para que a gente possa enxergar determinada situação da forma mais correta, nós precisamos estar fora dela, né? Por isso que as pessoas que estão fora de uma situação conseguem enxergar melhor, exatamente por estar de fora. Então, para que a gente possa enxergar a vida, a mesma coisa. Precisamos ter momentos de afastamento da correria, da gritaria. Para que a gente possa pensar sobre a vida, nós precisamos então ter momentos de afastamento da correria e da gritaria. Tá bom? E o corolário do nosso primeiro ponto é o nosso segundo ponto, que trata do outro equívoco. Que outro equívoco é esse?
estudar somente o que o professor passa. Então, primeiro ponto foi desapegue-se do mundo. Agora vamos para o nosso segundo ponto. O cristão intelectual é um autodidata. O cristão intelectual é um autodidata. Calma, calma, calma. Quando eu digo que o cristão intelectual ele é um autodidata, eu não estou querendo dizer que ele não precisa estudar formalmente, ou seja, que ele não precisa fazer cursos, que ele não precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação. Muito pelo contrário, eu defendo muito pelo contrário. Eu defendo que é muito importante nós fazermos cursos para nos especializarmos em coisas, para fazermos graduações e pós-graduações. Eu defendo isso. Só que o que eu quero dizer quando eu digo que o cristão intelectual é um autodidata, eu estou dizendo que ele não pode se limitar ao estudo formal. Eu estou dizendo que ele não pode ficar preso ao estudo formal. Que o estudo formal ele não pode ser suficiente para o cristão intelectual. E por que isso? Porque quando o cristão ele se limita, né, ao estudo formal, ele acaba fazendo o que eu falei, né? Ele passa somente a estudar o que o professor fala. Né? E quando ele passa somente a estudar o que o professor fala, né, ele está, na verdade, cometendo o pecado da idolatria. Como assim, Thiago, cometendo o pecado da idolatria? Vou explicar. Quando você só estuda o que o professor passa, você está considerando que o professor ele é detentor de todo o saber que você precisa. Quando você só estuda o que o professor passa, você está considerando que o professor ele é detentor de todo o saber que você precisa. Só que quem é o detentor de todo o saber que nós precisamos? É Deus. Então nós estamos, ao fazer isso, nós estamos dando uma característica de Deus ao professor. E isso é idolatria. E a idolatria fica ainda mais evidente quando você vê que normalmente as mesmas pessoas que fazem isso são as pessoas que consomem os ensinamentos do professor sem qualquer crivo, que consomem os ensinamentos do professor sem qualquer questionamento. O que isso significa? Que você está considerando a palavra do professor como inerrante, como infalível. Só que qual palavra que é inerrante e infalível? A palavra de Deus. Mais uma vez, você está atribuindo uma característica de Deus ao professor. E isso que é idolatria. E esse tipo de postura, ele acaba te tornando uma pessoa que não pensa por si própria. A consequência disso é que você acaba sendo uma pessoa parcial, você acaba sendo uma pessoa enviesada. Você acaba só obtendo conhecimento enciclopédico. O que é isso, conhecimento enciclopédico? Você só acaba obtendo informações e você acaba não adquirindo conhecimento criativo. O que seria conhecimento criativo? Você acaba não conseguindo construir linhas de raciocínio por si mesmo. Então, os dois pontos quais foram até agora? Primeiro ponto, desapegue-se do mundo. Segundo ponto, o cristão intelectual é um autodidata. Terceiro ponto, vamos para o nosso terceiro ponto. Só beber uma água. A intelectualidade é uma virtude e um prazer. A intelectualidade é uma virtude e um prazer. Assim como um atleta ele precisa de dedicação, assim como um atleta precisa de disciplina, assim como um atleta precisa de uma rotina de treino para alcançar o alto nível, o intelecto funciona da mesma forma. Você não nasce um intelectual, você não nasce um intelectual. Assim como um atleta, ele não nasce, né, um atleta de alto nível. Ele não nasce. Mas com esforço, mas com dedicação, mas com disciplina, com uma rotina de estudos, com um método eficaz, você pode sim se desenvolver intelectualmente para a glória e honra de Deus. E também, da mesma forma que é difícil começar e se manter inicialmente em uma rotina de exercícios físicos, você provavelmente já passou por uma situação assim, você se inscreve na academia, aí começa a ir animadão, na primeira semana você vai todos os dias, na segunda semana você já falta um dia, aí daqui a pouco você falta outro, daqui a pouco você abandona os treinos. Né? É difícil inicialmente a gente estabelecer uma rotina em nós, então a gente demanda assim um esforço, né, inicial de nós. Né? E da mesma forma que é difícil, né, começar e se manter inicialmente em uma rotina de exercício, da mesma forma é difícil começar e se manter inicialmente em uma rotina de estudos. Só que a gente tem que se esforçar muito inicialmente, só que depois de um tempo, né, o exercício físico, assim como o estudo, ele também vai se tornando algo prazeroso e natural. Já conversou com alguém, com uma pessoa que pratica, que malha há muitos anos? Uma pessoa que faz exercício há muitos anos? Ela vai te dizer o seguinte: quando eu falto, eu sinto falta. Quando eu falto, quando eu não treino, eu sinto falta. Da mesma forma, é o estudo. Você vai pegar um livro e você vai ter dificuldade de ler um livro. Só que quando você se esforça,
você tem um método eficaz, você começa a criar uma rotina, você começa a se programar para estar lendo todos os dias, estar estudando todos os dias. Inicialmente vai ser difícil, mas com o tempo isso vai se tornando prazeroso e natural, até que chega um ponto, né, que essa rotina fica internalizada dentro de nós, e chega um ponto que você vai ficar um dia sem ler, sem estudar, e isso vai te fazer falta. Você vai sentir falta da leitura. Então, a intelectualidade é uma virtude e um prazer por causa disso. Quando você estabelece uma rotina, isso se torna algo natural e prazeroso. Agora, quando o exercício da intelectualidade ele se torna algo natural em você, isso significa que a sua mente ela vai estar voltada para coisas mais elevadas, né? Para coisas eternas. E isso, né, quando a gente está buscando o conhecimento de Deus, você acaba elevando o seu conhecimento a coisas, a apontar para coisas eternas. E isso provavelmente vai fazer com que você se sinta um pouco incomodado, né, com pessoas que só têm conversas triviais e objetivos terrenos. Isso talvez te leve a se sentir sozinho em alguns momentos. Você vai se sentir solitário em alguns momentos. Isso é uma coisa que muitas pessoas que buscam, né, o conhecimento, né, se desenvolver cognitivamente, né, buscar se intelectualizar, buscar conhecer mais acerca de quem Deus é, acaba se sentindo sozinho. E para esses momentos, né, quando você se sentir assim, eu quero que você lembre de uma passagem que está em Romanos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Romanos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. E diz assim a palavra de Deus: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Olha só que interessante, Elias também se sentia sozinho. Só que Deus mostrou a ele que ele não estava sozinho, que isso era um equívoco da visão dele. Da mesma forma, nós também não estamos sozinhos. É um equívoco da nossa visão parcial das coisas, que está a visão parcial por estarmos inseridos no mundo. Deus estava com ele e havia outros como ele. Da mesma forma que Elias, quando você se sentir sozinho nessa jornada, saiba que é só uma impressão sua, uma impressão equivocada sua. Então você precisa fazer o quê? Levar seus pensamentos, levar seus sentimentos a Deus, e Ele vai te dar olhos espirituais. Para quê? Para enxergar que você não está sozinho. Isso vai te consolar e também nos levará ao nosso quarto ponto. Mas antes de entrar no quarto ponto, vamos relembrar os pontos anteriores. Ponto 1, qual é? Desapegue-se do mundo. Ponto 2, o cristão intelectual é um autodidata. Ponto 3, a intelectualidade é uma virtude e um prazer. A gente vai trabalhar 5 pontos, tá? Estamos no quarto ponto. Quem quer crescer, anda com quem quer crescer. Quem quer crescer, anda com quem quer crescer. Há um dito popular muito famoso, que você com certeza conhece, que diz assim, ó: diga-me com quem andas e te direi quem és. Diga-me com quem andas e te direi quem és. E a Bíblia vai ter passagens que vai dizer praticamente a mesma coisa, vai dizer coisas muito parecidas. Por exemplo, Provérbios 13, 20. Olha só o que diz Provérbios 13, 20. Como é muito parecido. Ele diz assim, ó: aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Olha só, vou ler de novo. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Olha só que diz 1 Coríntios 15, 33, vai dizer assim, ó: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, para que a gente possa crescer, nós precisamos andar com pessoas que querem crescer também. Com quem você tem andado? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas mais próximas de você? São pessoas que querem crescer também? Para que a gente possa crescer intelectualmente, precisamos andar com pessoas que têm o mesmo propósito, queiram crescer intelectualmente, queiram se desenvolver cognitivamente, queiram obter mais conhecimento acerca de quem Deus é. Se você se relacionar com pessoas que não têm o mesmo propósito de crescimento, essas pessoas vão limitar o seu potencial, vão minar o seu potencial. Andar com pessoas que não querem crescer intelectualmente vai minar o seu potencial intelectual. Se você andar com pessoas que não querem se desenvolver espiritualmente, isso vai minar o seu potencial espiritual. Com quem você tem andado?
ande com pessoas que querem crescer intelectualmente, querem conhecer mais de quem Deus é, querem crescer espiritualmente. Para que você possa crescer, precisa estar com gente que quer crescer também. A irmã Beth disse, irmã Hélia sempre recita este versículo. Amém. Isso é muito bom. Esse versículo ele é muito importante. Ele fala muito a nossa realidade, né? Fala muito aí, é muito, muito atual, né? Então, nos momentos de solidão, a visão espiritual de Deus ele não serve apenas para o consolo. Ela também serve para que a gente, para que Ele nos dê olhos espirituais, para que a gente possa enxergar as pessoas com que nós devemos nos relacionar para a glória dele. Temos que pedir a Deus para que nos dê visão e coragem, para que a gente possa buscar relacionamentos com quem quer crescer. Quem quer crescer espiritualmente, quem quer crescer intelectualmente, cognitivamente, para que a gente possa desenvolver o nosso, de fato, potencial. Amém? Então, primeiro ponto, vamos lá, relembrar para a gente ir para o último ponto. Primeiro ponto, desapegue-se do mundo. Segundo ponto, o cristão intelectual é um autodidata. Terceiro ponto, a intelectualidade é uma virtude e um prazer. Quarto ponto, quem quer crescer anda com quem quer Quem quer crescer anda com quem quer crescer. E o último ponto, o intelectual produz. O intelectual produz. Uma das frustrações que você irá se deparar quando você começar a estudar sobre quem Deus é, quando você começar a estudar sobre a vida, né, é com o conhecimento se esvaindo com o tempo, né, e não vindo à tona quando preciso. Você está conversando com uma pessoa, você não lembra do que você estudou para você estar incluindo aquele conhecimento no diálogo, né? O tempo passa e parece que você não lembra mais do que você estudou conforme o tempo passa. Isso é muito comum. E por que isso acontece? Eu quero trabalhar por que isso acontece e como fazer com que isso não aconteça mais. Porque a gente aprende a estudar pontualmente para uma situação específica. É isso que a gente aprende durante todos esses anos na escola, né? E por causa disso nós acabamos tendo dificuldade de relacionar esse conhecimento com a realidade e também de manter esse conhecimento em nossa mente. Pelo menos fazer ele vir à tona quando for preciso. Então, a gente vai trabalhar como reter esse conhecimento. Mas eu quero deixar claro que quando eu falo sobre reter o conhecimento, você pode pesquisar assim, na internet, como que eu posso reter o conhecimento? Você vai ver dicas de memorização. E eu não estou falando de reter o conhecimento no sentido só de memorização, meramente memorização. Não, eu estou falando de internalizar o conhecimento. Fazer com que o conhecimento ele se torne natural no seu discurso e também na sua visão de mundo. Então, para fechar esse ponto, eu quero te dar 4 dicas breves, né, sobre como você pode mudar esse panorama, como você pode aprender a reter conhecimento. Dessa forma, fazendo com que ele se torne natural no seu discurso e também na sua forma de enxergar a vida. Então a primeira dica, tenha uma rotina de estudos. Uma vez um amigo meu, ele me ligou e perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse que estava estudando. E ele me perguntou assim, mas está estudando para quê? Eu gosto muito desse exemplo, por quê? Porque ele mostra como que esse estudo pontual para uma situação específica, né, que costuma ser algum tipo de avaliação, ele está internalizado em nós. Pensa comigo, a gente sempre estuda assim, a gente estuda porque tem que fazer uma prova amanhã, então a gente estuda hoje para fazer uma prova amanhã. A gente estuda porque tem um concurso, a gente estuda para fazer uma prova para o concurso. E o que você está ensinando para o teu cérebro quando você faz isso? Você está estudando, você está ensinando que você está estudando exatamente para resolver algumas questões, para responder a uma pergunta. Então, dificilmente o seu cérebro vai pegar aquelas informações e vai aplicar essas informações à vida. Ele vai pegar essas informações para que você possa resolver as questões. Né? Você está programando o seu cérebro para estudar, para resolver algumas questões. Então, por isso, dificilmente ele vai aplicar esse conhecimento na vida. E também, você está programando o seu cérebro para estudar para aquela avaliação. Então, quando passa a avaliação, o que o cérebro faz? Ele descarta a informação, ele descarta o conhecimento. Por quê? Porque ele entende que essa informação já serviu ao seu propósito. Então, por isso que nós esquecemos o que a gente estuda conforme o tempo e temos dificuldade de aplicar ele, de internalizar aquele conhecimento, aplicar ele à vida. Né? Então, a gente precisa fazer o quê? Estudar periodicamente. Né? Independente se temos uma prova ou não, estudar, ter uma rotina de estudos para a vida. Né? Porque assim você vai ensinar ao seu cérebro, né, que você não está estudando apenas para resolver questões, mas está estudando para enxergar a vida de uma forma diferente. Segunda dica, faça anotações e escreva sobre o assunto.
E eu quero dar essa dica bem breve por 2 motivos. Primeiro motivo, quanto mais sentido você usa no seu estudo, né, você vai usar o teu olfato, a tua visão, enfim. Quanto mais sentidos você usar no seu estudo, mais internalizado o conhecimento fica. Né? E segundo, quando escrevemos, organizamos também as ideias. Né? Então, quanto mais sentidos você usa, mais internalizado o conhecimento fica. Se você conseguir usar os 5 sentidos, né, você vai internalizar muito mais o conhecimento. E quando você escreve, também você organiza as ideias que você obteve ao estudar. Terceira dica: publique ou apresente seus textos a outras pessoas, ou grave vídeos sobre o assunto que você está estudando, ou converse sobre os assuntos que você está estudando, dê aulas, se possível, né, sobre o assunto que você está estudando, enfim, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque quando você faz isso, além de você estar internalizando o conhecimento, por estar incluindo esse conhecimento no dia a dia, você também está refinando o seu conhecimento. Por quê? Porque as outras pessoas, elas vão trazer à tona os furos da sua linha de raciocínio, te permitindo então aprimorar a sua visão. Tem uma frase que eu gosto muito, que quando eu ouvi, a pessoa atribuiu ela a Sócrates. Ela diz assim, ó: as opiniões não são verdades, pois não resistem ao diálogo crítico. Olha só, as opiniões não são verdades, pois não resistem ao diálogo crítico. Então, quando você expõe as suas opiniões ao diálogo crítico, você acaba elevando essas opiniões de patamar. E quarta dica: relacione o que você está estudando com outros assuntos e com a vida. Em alguma live, se não me engano foi a 4ª live dessa série, mas tem no nosso canal, né, que o título é Paideia e Igreja. Paideia e Igreja. A gente viu que a vida, ela não é departamentalizada, né, mas sim, provavelmente, todos os assuntos estão completamente interligados. Então, quando você estudar, você precisa tentar encontrar como o assunto que você está estudando se relaciona com os outros assuntos, tente encontrar como as coisas elas se relacionam. E também, provavelmente, todas as coisas ela tem alguma relação e implicação na vida, né? Algumas vezes mais palpáveis, outras vezes mais abstratas, mas provavelmente todas as coisas têm alguma relação, né? Então, quando você for estudar, tente encontrar também como esse conhecimento, como esse assunto que você está estudando, né, se aplica à vida, como esse assunto que você está estudando se relaciona com a vida. Dessa forma, você vai ligar seu conhecimento à sua cosmovisão e também vai aprender a pensar criativamente, né? Pensar por si mesmo, né? Construir as suas próprias linhas de raciocínio. Vamos resumir aí rapidamente o que a gente trabalhou hoje. 5 pontos do nosso manual prático do cristão intelectual. Primeiro ponto: desapegue-se do mundo. Segundo ponto: o cristão intelectual é uma autodidata. Terceiro ponto: a intelectualidade é uma virtude e um prazer. Quarto ponto: quem quer crescer anda com quem quer crescer. E o último ponto: o intelectual produz. Dentro do último ponto a gente trabalhou 4 dicas. Tenha uma rotina de estudos, faça anotações, escreva sobre o assunto. Terceiro: publique ou apresente textos a outras pessoas, ou grave vídeos sobre o assunto, ou converse sobre o que você está estudando com outras pessoas, ou ensine o que você está estudando para outras pessoas. E a última dica: relacione o que você está estudando com outros assuntos e com a vida. Então fechamos aí a nossa 6ª live sobre a vida intelectual do cristão. Você que quer conhecer mais de quem Deus é, você quer obter mais conhecimento acerca de quem Deus é, você quer adorar a Deus com a sua inteligência, continue conosco nessa nossa jornada. Já estamos terminando, né? Thiago, perdi as outras lives? Vá no nosso canal, tudo disponível lá.